sejam todos muito bem-vindos ao nosso segundo episódio do programa Bastidores da Moda. Eu sou a Glay Glenda, sou assessora educacional de moda e beleza do Senac Piauí, e hoje a gente vai dar continuidade à nossa conversa, ao nosso bate-papo sobre os bastidores do mundo fashion, né, Isabela? Isso, Glay, obrigada mais uma vez pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui novamente. E hoje a gente conta com a presença da Sara de Paula, que é instrutora de moda do Senac Piauí. Bem-vinda, Sara de Paula. Obrigada, gente. Oi, todo mundo que está assistindo. É maravilhoso estar aqui com vocês para falar justamente da parte que eu mais gosto, que é a parte por trás do glamour da moda. Exatamente. Bem-vinda, Sara. Prazer estar aqui com você também. Deu para você ver alguma coisinha do episódio anterior com a Vivian? Eu acompanhei, achei o máximo. A Vivian tem sempre boas experiências para compartilhar com a gente. E hoje é minha vez, né? De falar com vocês aqui. E a Sara tem muita coisa para contar. Vocês vão gostar também. Gente, é muita coisa que a gente passa. Muita experiência na área, né? A gente sabe. Exato. Sara, no episódio anterior, a gente conversou com a Vivian e comentou sobre técnico em produção de moda, sobre a produção de moda, né? E sempre que a gente fala esse termo de produção de moda, a gente percebe que tem interesse, mas também que tem muitas dúvidas, né? Então eu queria que tu começasse comentando sobre o que é a produção de moda, explicando aí para todo mundo. Muita gente confunde um pouco, né? Então deixa mais claro aí pra gente. Na verdade é muito comum, mesmo mais do que a gente imagina, que as pessoas confundam produção de moda com confecção. Exato. Realmente por causa do sentido das palavras. O português gosta de fazer isso com a gente, né? Gosta de pregar essas peças. Mas para explicar melhor, vou usar palavras-chave. Sempre que a gente fala de confecção, a gente está falando de construção material da roupa, do sapato, dos acessórios. A gente está falando de uma produção realmente tátil, uma coisa que a gente pode associar a tecido, aviamentos, a processos de corte, costura, máquina de costura. Eu estou soltando aqui algumas palavras-chave para que as pessoas consigam associar. Mas quando a gente está falando de produção de moda, nós estamos falando de uma construção de imagem. A roupa já está pronta, o sapato já está pronto, e a gente vai combinar para passar alguma ideia. A gente está construindo uma imagem baseada num conceito, numa ideia. Então, a gente está falando muito mais, vou soltar outras palavras-chave aqui, a gente está falando de imagem, geralmente é uma imagem publicitária, foto, vídeo, desfile, vitrine. Editorial. A gente está falando de imagem pessoal. Sim. É tudo que a gente vai misturar um pouco o que já está confeccionado para poder passar uma ideia, um conceito. E para a gente construir essa imagem, acho que precisa de uma equipe aí gigante, né? No episódio passado, a Vivian trouxe um exemplo de um desfile que ela fez e que ela falou que, se eu não me engano, era em torno de 40 camareiras que tinha na equipe dela, né? Então, para a gente construir essa imagem de moda, Sara, seja para um desfile, seja para um editorial, para uma revista ou para as mídias digitais, né? Como que é feita aí? Como que é composta essa equipe? Quem está por trás, né, dessa imagem de moda? Olha, essa é uma parte, inclusive, que eu gosto muito no meu trabalho. Eu gosto de dizer que, na produção de moda, o que eu mais gosto também é o que eu menos gosto, que é trabalhar com gente. Porque a gente trabalha com muitas pessoas, né? E eu costumo dizer, gente é gente. Tem a parte boa, a gente conhece as histórias das pessoas, a gente conhece peculiaridades de todo mundo. Sempre é uma equipe diferente. Geralmente é composta, depende muito da produção, mas geralmente é composta por fotógrafo, maquiador, modelo. Às vezes você precisa lidar com uma pessoa diferente, conhecer uma pessoa diferente que é responsável pela locação, é responsável pelo lanche de todo mundo. Todas essas pessoas têm histórias muito interessantes que, de repente, elas agregam muito no editorial que a gente está fazendo. Eu lembrei agora de um que nós duas fizemos juntas. Eu fiz com a Glay na época que a gente era estudante ainda. A gente Sara, cuidado com experimentou o que você vai falar, muito. Cuidado mesmo. Gente, a gente fez um editorial que era a locação era um restaurante oriental. Sim, lembro. E a nossa modelo tinha uns traços orientais e tudo.
E o dono do restaurante, ele foi um fofo com a gente. Ele também tinha traços orientais, e ele até falou, vocês querem que eu me vista e vá ali para trás do balcão? Olha, E ele acabou sendo um solícito. modelo também junto com a gente, ele participou. Esse tipo de experiência eu acho fantástico dentro da moda, principalmente na produção, que a gente tem que lidar com todas essas pessoas. E o complicado disso, o mais trabalhoso, na verdade, é juntar todo mundo num dia só. Pensa como se verdade. fosse assim, aquele grupo de amigos que vocês estão tentando marcar uma coisa há muito tempo, a confraternização. Sempre assim. Tem dia que uma pessoa pode, tem dia que a outra não pode. E aí, quando precisa desmarcar por uma coisa muito simples como chuva, a gente tem que mobilizar a equipe toda novamente. Mas, no fim das contas, quando está todo mundo junto, é extremamente satisfatório. E backstage também é bem estressante, né, Sara? O backstage, você fala os bastidores do desfile. Né? Eu gosto, sabia? A Sara gosta de trabalhar com pressão. A Sara gosta de trabalhar... Para quem não conhece o backstage de desfile, Isso. é bem Eu já tenso. começo dizendo com a equipe, né, que eu tô coordenando, eu já digo logo, gente, eu sou muito gentil com vocês, a gente se dá muito bem, mas vai ter uma hora que eu vou ter que dar uma Ser mais energizada. enérgica, né? Sim. Então, não se assustem se de repente saiu, meu Deus, não tem ninguém para calçar essa modelo aqui. Uma vez eu mandei meus alunos e aí eu falei, Sara, olha menino, se a Sara gritar e disser assim, vamos, é para ir no rumo dela, que vai ser assim, é normal, é natural, né? Mas assim, backstage é para quem tem sangue Sangue no no olho. Lembro que algum desses eu tive que tinha uma menina assim hiperventilando, sabe? Eu tive que parar assim, ou você sai do backstage agora, ou então você se ajeita aí ligeiro 2 tempos, porque não dá para esperar. As pessoas estão lá fora e elas estão lá sentadinhas nas suas cadeiras, vendo tudo acontecer, o desfile muito bem lá Impecável. dentro. Gente do céu, uma coisa assim. Teve um que a gente fez que faltou luz. Bem na hora No evento? no evento, no backstage. Faltou luz só dentro do backstage, porque essas coisas só acontecem. Que horror! Mas que bom que foi só dentro do backstage. Lá fora estava tudo maravilhoso. E foi num momento que era Não o mais foi- delicado, que era o de acessórios. A gente colocando os acessórios na modelo, de repente eu dei um grito, liguem as Nossa. lanternas do celular. Pelo menos Não foi alguém que passou ali, topou na Topou. tomada. Talvez tenha sido até um salto que foi jogado assim de qualquer jeito. Porque no backstage ainda tem essa. Às vezes as condições elas são um pouco complicadas, Sim. assim. É um espaço muito pequeno para a gente dividir com 40 modelos por aí, com donos de loja que quer estar lá com a gente também, as araras cheias de roupas, fora a equipe, que geralmente é composta de 15 pessoas, assim, no mínimo, maquiador fazendo ajuste. Gente, não, imagina, muita num gente. espaço bem pequenininho. Mas é uma bem delícia, né? complexo, Sara, vamos assustar também. Não, É uma delícia. Gente, mas é uma muito bom. energia que vira uma coisa gostosa, né? E no final, você vê o resultado da É passarela. satisfatório. Quando vem aquela fila final, todo mundo junto, bonitinho, os looks impecáveis, a maquiagem muito bem elaborada, Sim. os penteados, que a gente vê aquele resultado, acho que a gente fica vibrando lá atrás, né? Porque fica a telinha pra gente acompanhar o Legal. desfile. É como se nós fôssemos mágicos, né? A gente está ali trabalhando, fazendo a fórmula acontecer, para que as pessoas vejam realmente o resultado bonito, o glamour da moda que todo mundo se encanta. E a gente está falando muito da parte prática, Sim. né? O fazer o desfile, o fazer o editorial aí, a campanha, como a Sara deu o exemplo dessa temática em um restaurante oriental, mas tem também o estudar a coleção, Sim. o fazer o styling, o pensar, a pesquisa, definir como vai ser essa beleza, definir conceito. como que vai ser a imagem mesmo, né? Chegar nesse conceito, até chegar nesse conceito. Então, assim, a produção de moda, ela tem a parte prática, mas ela também tem toda a teoria, toda a pesquisa Como a por gente trás. pontuou com a Vivian, né, no episódio passado. A Vivian, a gente sabe que não pode dissociar a teoria com a prática, é sempre muito importante. Qualquer curso que você vai fazer, você tem que associar a teoria com prática. Ei, Sara, mas também tem outra dúvida também. Tem muita gente que confunde o design de moda com produção de moda. E aí, a gente sempre é bom lembrar, né, que o design de moda, ele organiza o processo criativo e para o desenvolvimento de coleção, também pode fazer um processo de styling, mas
é mais focado nesse sentido, né? Então, qual seria a diferença maior entre esses? O design de moda e a produção de moda? Só para ficar mais claro ainda para o nosso público. Vamos pensar no design de moda como no designer, né? O profissional. Vamos pensar nele como sendo uma pessoa que vai coordenar a parte da fábrica, a parte do ateliê. Ele vai coordenar as costureiras, as modelistas, vai coordenar a prova de roupa, enquanto o produtor de moda ele já vai coordenar as pessoas que vão documentar, né? Apresentar aquilo ali. Vai, a depender do trabalho, vai coordenar os fotógrafos, as modelos, com o maquiador. Se for uma vitrine, vai coordenar quem é que vai montar aquilo ali, quem é que vai adesivar. Se for um desfile, vai coordenar a iluminação, os donos de loja, o DJ que vai escolher a música. Realmente é mais o que é que a gente vai coordenar, quem a gente vai coordenar em qual espaço. A gente tem que pensar que a parte da criação e da confecção, ela está muito mais dentro dos ateliês e das fábricas. E a parte da produção é depois que já está tudo pronto. São profissionais que trabalham em conjunto. Um cria e o outro divulga a sua criação. Exatamente. Muito bem. Sara, e aí você falando em toda essa organização, existe aí um checklist? Como que você faz essa mágica? Você falou que trabalha aí com mágica na produção. Como que você faz essa mágica? Como você se prepara na hora de assumir a produção, essa criação de imagem de moda para um desfile, para uma campanha? Como que funciona? Olha, na verdade, vou já tirar aqui meu coelhinho. Né? Tem que fazer checklist. Eu costumo dizer que eu sou uma pessoa muito desorganizada na vida. Assim, se você chegar na minha casa, é uma bagunça. Mas, enquanto produtora, eu preciso ser organizada. Então, a vida é checklist. É realmente fazer listinhas ali e estar o tempo todo conferindo. Gente, isso... No dia seguinte tem produção... Eu tô bem aqui, ó, quase dormindo, 10 horas da noite. Aí, eita, tem que fazer isso. Aí eu vou lá, levanto e anoto. Eu tô sempre com uma listinha. Uma coisa que eu passo para os alunos sempre, quando a gente está falando de produção de moda. Tem onde anotar as coisas. Né? Ou é aqui no celular, ou é no caderninho. Mas a gente está sempre conferindo, né? Conferindo se... Às vezes é conferindo como é que tá a unha da modelo, gente. Coisa que a gente às vezes não lembra. Mas tá grande. Eu vou precisar levar um cortador de unha para ela. Isso acontece muito. Direito, então precisa de um kit, né, Sara? Um kit de sobrevivência. Eu chamo do kit de sobrevivência. E toda produção, eu aprendo a colocar mais um item. Quando eu tô vendo minha bolsa, já tá minha gente falando na bolsa. Eu sei que tu tem um avental, né? Que eu tenho uma perneira da Lara Croft. Tá tudo pertinho aqui. Mas eu falei da bolsa, que é cheia de coisa. Gente, isso já... A polícia uma vez pediu para abrir essas coisas que a gente para, assim. Você foi parada? Eu fui parada pela polícia, talvez porque meu carro parece assim, um Mad Max. E aí eles pediram para abrir o carro. E eu já nervosa, assim. Meu Deus do céu. Aí ele olhou... E essa bolsa aqui tem o quê? Gente, eu falei no automático, achando que todo mundo sabe o que é produção de moda. Eu falei, minhas coisas de produção de moda. Produção de quê? Talvez ele entendeu a palavra errada. Outra coisa. Me prejudicou. Aí tava lá, a bolsona grande, ele até pediu pra abrir, olhou assim. E o que tinha nessa bolsa? Tesoura, passadeira, ferro de passar, uma toalha pra quando precisar passar a roupa em qualquer lugar. Eu monto ali rapidinho. Fita gomada. Uma extensão, fita gomada, Baygon. Inseticida, vocês põem o pi na hora da marca. Tirar a marca. Tinha absorvente, protetor de mamilo, tinha tesourinha de cortar unha, porque às vezes precisa, secador, prancha. Ih, gente, lá tem coisa. Com certeza esse policial se assustou. Por que ela tem todos esses itens reunidos? Mas ele olhou pra mim assim e disse, não. Vá-se embora. Essa bicha aí vem do trabalho, coitada, a cara dela. Muito bom, muito legal. E é sempre bom a gente entender como é na prática, para a gente compreender os conteúdos também que a gente vai trabalhar dentro desse curso, né? É muito importante, porque tem muita gente que liga, que manda mensagem, com muitas dúvidas em relação ao curso de produção de moda, dessa diferença específica na parte prática, né? E a gente falando das diferenças que a Sara trouxe, esclareceu muito bem,
A gente já trabalhou com as duas, né, Sara? Eu e a Sara, a gente tem, assim, Uma relação mais uma íntima. trajetória maior, né? Uma trajetória maior. Então, a gente já trabalhou juntas diversas vezes, continuamos trabalhando juntas, né, Sara? Então, eu queria agora que a gente estudou junta, a gente trabalha junta, então eu queria que você trouxesse para os nossos alunos, para o nosso público, as possibilidades de mercado, porque às vezes a gente conversando com os alunos, eles pensam, não sei se eu quero cursar moda, se eu quero entrar no mercado de moda, porque eu acho que nem tem mercado, Sim. que nem tem possibilidade, que nem tem abertura. E às vezes até acreditam no mercado da moda, mas não no Piauí. Sim. Uhum. Ou então, às vezes, se formam e ficam perdidos. E agora? O que eu vou fazer? Vou para São Paulo. Gente, o nosso mercado ele é um mercado que ele ainda está em expansão. Quando a gente começou lá no IFP há 15 anos, né, nossa primeira formação juntas, ele ainda era muito bebezinho. Mas de lá para cá foram inseridos novos profissionais no mercado com novas visões. Eles já entendem que a gente precisa de uma pessoa para cada função. Então já é um mercado diferente hoje. Para quem está entrando no mercado de moda hoje, ele vai encontrar um mercado muito diferente do que a gente encontrou, que era só mato. Literalmente. A gente capinou, né, Sara? E eu também. Se vocês são mais de lá. Bela também. E A gente capinou e já tá, assim, você já consegue ver o campo. A gente só via mato, né? E se antes a possibilidade que o aluno de moda tinha era montar a sua loja, ou ser estilista, ou modelista, enfim, ou trabalhar com costura dentro de uma fábrica, hoje ele já pode trabalhar com a imagem de moda, que é justamente o que a gente vai trabalhar com muita força no curso de produção. E assim, hoje ele pode ser um stylist, pode ser um produtor, pode trabalhar com a imagem pessoal, né, que a gente trabalha muito bem aqui no Senac, isso. A imagem pessoal, quando eu falo consultoria, tá, gente? Consultoria de estilo. Pode ser um vitrinista, ele pode trabalhar para as pessoas da televisão, Sim. ele pode também banda. trabalhar na parte do styling musical, que é o que eu estou fazendo agora. E que é assim, meu xodó nesse momento. Pois já entregou o que a gente ia Já. perguntar, né, Isabela? Olha, os outros vão ficar com ciúme. Gente, mas De todas as possibilidades no mercado, a gente queria saber, né, qual é a tua preferidinha, assim. Porque você já tem uma experiência Uma em várias, gama, né? né? Em várias áreas dessa produção de moda. Pronto. Gente, eu trabalhei muitos anos. Eu Muitos trabalhei anos, 4 sim. anos especializada em sapato e bolsa, né? Que é uma coisa completamente diferente. Pronto, o produtor de moda, ele pode ser produtor só de produto. Sim. Né? Ele pode fazer produtos, que eu falo, cosméticos, acessórios, que é um olhar completamente diferente. E é meu xodó até hoje, trabalhar com calçado, porque tem uma visão assim, completamente diferente. Você precisa de um checklist diferente, você precisa de um conceito diferente. Eu gosto muito, mas a parte do styling musical, ela me permite ser um pouco mais criativa. Mais ousada, né? Um pouco mais ousada. Eu posso... Assim, eu passei muito tempo na moda, só moda. E hoje eu tenho que estudar música. Sim. Né? Hoje eu estou me propondo a estudar música, teoria musical, aquela coisa toda, para entender pelo menos um pouco mais e agregar no meu trabalho. Eu tenho, com o styling musical hoje, meus olhos se abriram para outras coisas, que é uma coisa que eu queria falar aqui para os nossos alunos. A gente não pode parar só na moda. A gente fala muito da imagem de moda, mas não dá para consumir só revista, não dá para consumir só os desfiles que acontecem em Milão, em Paris. A gente tem que ver antes da roupa. A gente tem que buscar inspirações na música, na literatura, na arquitetura, na comida. Sim. Porque moda, no final das contas, é comportamento. Então, tudo que envolve o comportamento das pessoas é o que a gente vai traduzir em imagem. Muito bem. Estão pegando aí um gostinho, né, da Sara. Só um gostinho inicial para quem for aluno da Sara futuramente, né, da Sara, da Vivian. Vão vir outras instrutoras também, que elas vão arrasar nesse curso.
E é interessante a Sara comentar sobre as outras áreas na moda, que a gente conversou sobre isso com a Vivian também. A Vivian tem a formação em Direito, Isabela tem formação em História. E a gente comentou o quanto as outras formações contribuem. Então, a gente tem que beber de outras fontes para a gente criar o conceito que a gente quer levar para aquele trabalho. Porque quem estuda moda, ele precisa de um repertório, né? Então, tanto vou para o design de moda, vou ser um designer de moda, eu preciso ter um repertório para fazer criações de moda, né? Coleções de moda. Se eu for para a produção de moda também, eu vou criar imagens de moda. Então, eu tenho que ter um repertório amplo, não só focado em roupa ou só em moda, né? Então, e dentro desse repertório, é importante a gente acompanhar o espírito ali do tempo, né? Sim. E a gente ter essas sacadas. Eu lembrei agora de um trabalho que eu e Sara fizemos, que foi uma polêmica que teve na internet. Lembrou, né, Sara? Medo. Rolou uma polêmica na internet anos atrás, gente. Passou. Já passou. Tá tudo resolvido já. E a gente falou, olhou assim uma para outra, vamos surfar nessa onda? Vamos fazer um editorial de moda trazendo essa polêmica? Só que, claro, a gente não explanou tanto, né? Mas a gente aproveitou a polêmica. Resumindo, era sobre o lugar da mulher dentro da sociedade. Então, a gente fez um editorial de moda toda feminina dentro de uma obra. Dentro de uma obra, no sol quente, com trator, com carrinho de mão. Acho que eu me lembro. Então, a gente fez e a gente dividiu. O legal foi que a gente surfou na onda da polêmica, a gente pegou aquele engajamento, mas a gente divulgou marcas que conversam com aquela Esses polêmica, valores. com aquela temática. Ah, tá, entendi. E ficou lindo, porque aí a gente fez uma parte conceitual e uma parte comercial, que também é importante definir e tratar, né, dentro do curso, para o público, porque são públicos diferentes, são marcas diferentes, então a comunicação da imagem da moda também tem que ser diferente. Sim, e aí você falou de comercial e conceitual. Eu tinha uma visão, quando entrei no curso de moda, eu tinha uma visão muito... Aquela visão dos desfiles, das revistas, aquela coisa muito... Ai, meu Deus, vou pirar aqui, vou fazer criações incríveis, mirabolantes, botar modelo de cabeça para baixo. E quando eu me deparei com o comercial, que é realmente o que sustenta a moda, né, o que a gente trabalha no nosso dia a dia, na maior parte das vezes, eu fiquei meio assim... Gente, mas é muito legal. O brilho sumiu. Mas depois, quando a gente consegue se acostumar com isso, a gente vê que a verdadeira magia está em transformar o ordinário de todos os dias, o comercial, em extraordinário. É esse o nosso trabalho como produtor de moda. Conseguir trazer aquele conceito do desfile mais, né, show para o comercial. Para fazer os olhos das pessoas brilharem e comprar o produto. Exatamente. São duas vias, né? A gente tem aquela apresentação do espetáculo de um desfile, como que aquele conceito vai de forma bonita para dentro das lojas ou ser divulgado na mídia. E também tem o inverso. Aquela peça comercial que já veio para a gente, uma coleção toda comercial, bem vendável, que a gente precisa criar um espetáculo com ela. Que aí, através dos editoriais, exatamente, através das campanhas midiáticas, né? Isso mesmo. O que mais brilha os olhos das pessoas, eu percebo, é o desfile. Sim. Gente, está acontecendo o desfile. As pessoas param, assim, para assistir. Às vezes é um desfile pequenininho, de 15 looks, alguma coisa assim. Ou então mini desfiles que as pessoas costumam fazer em loja para divulgar a coleção. As pessoas ficam assim. Brilha os olhos ainda, né? Sara, eu sei que você já falou um pouquinho, mas pontua mais em quais áreas você já trabalhou de sapato, banda, Conta aí tua né? história. Ai, gente, vocês têm tempo. Eu lembro que na pandemia eu trabalhei muito com produção de moda para produto, porque a gente não podia trabalhar com as pessoas, né? Não podia juntar muita gente no set. Então as marcas enviavam o produto para minha casa e eu trabalhava ali com o produto. E com calçado eu já estava acostumada. Calçado, ele é mais estruturado, você consegue colocar de um jeitinho ou de outro. Gente, mas roupa, fica, né? Roupa, uma blusa como essa da Isabela que eu tinha que colocar de um jeito que ela ficasse bem, que desse para ver o caimento da roupa. Eu acho que foi a parte mais difícil de trabalhar com o produto. E aí eu
comecei a ver, não, fica melhor assim, se eu colocar no cabide, mas eu preciso colocar a roupa de um jeitinho ali que ela pareça interessante, que não deforme a modelagem dela. Mas, enfim, não é minha área preferida hoje em dia, né? Trabalhar com produção de produto, mas foi bem interessante para aprender algumas coisas. Eu gosto muito também da área de vitrine. Eu acho que é como se você fosse assim um construtor de cenários, né? Você pensa ali em como levar o conceito daquela coleção, que às vezes a loja nem tem não tem uma coleção fechada, ela é multimarca. Aí você leva o conceito da loja para aquela vitrine. Gente, é um negócio muito importante. As pessoas estão passando ali na vida corrida delas e elas param e olham para uma coisa que você fez. Elas vão parar tudo para entrar naquela loja através de uma vitrine. Eu acho muito, assim, é mágico legal. mesmo o vitrinismo. E imagem pessoal, que é também uma das meninas dos meus olhos. Eita, eu gosto de muita coisa. São né? várias. Imagem pessoal, eu gosto porque a gente está falando de afetividade das pessoas, né? Eu acho que afeto é uma palavra assim, que já foi muito batida ultimamente, mas quando a gente leva para a moda, ela tem uma importância, porque a gente passou muito tempo só ditando regras para as pessoas. Sim, E hoje a gente está trabalhando com a história delas, a gente está trabalhando com as suas alegrias, com seus traumas, com o que elas gostam ou não, e transformando em imagem. Tudo isso é trabalho de produção, tá, gente? Se eu tenho uma cliente que eu preciso montar looks para ela toda semana, eu vou lá na loja, pego as roupas, devolvo para a loja o que ela não vai usar. Isso é trabalho de um produtor de moda também, tá bom? E aí tem um monte E o de musical, coisa. né? O styling musical. O styling musical, eu já falei o isso, mas alguns sorriso já dela. estão dizendo que eu estou puxando Ele brasa muda, para O assar. sorriso ele dela muda. muda quando vai falar de styling musical. Mas eu acho que deu para esclarecer bem, né, tudo e tirar de vez a dúvida sobre o que é a produção de moda, o que faz o produtor de moda. Quais são as práticas, as vivências reais de um produtor de moda, as dificuldades, os desafios que um produtor de moda tem e os benefícios, as gostosuras de um produtor de moda. Isso. A gente vai... É sempre essa dualidade, como todo trabalho tem, gente, né? Lógico. Mas é muito gostoso trabalhar com produção de moda. Eu, assim como as meninas, também já trabalhei. Hoje em dia não trabalho com essas moças maravilhosas, mas é muito gostoso, é prazeroso. E assim, gente, tem um mundo aí, né? Produção de moda, a gente tem pouco tempo para falar aqui, mas o interessante é porque assim, tem um conteúdo específico para assinante. Só a Rafinha aqui. Não, o curso de produção de moda está aí, né? Com uma grade maravilhosa, com professoras maravilhosas, assim. Desculpa Modéstia a falta à de parte. modéstia. Não, mas as minhas colegas aqui do Senac são profissionais incríveis que vão ter muita coisa para passar. Sim. E o legal aqui é que a gente pode ter aula dentro de sala de aula, dentro dos laboratórios, fora de sala de aula, em lojas, práticas, tentando montar vitrines em lojas reais. Então, E essa é uma das importâncias que a gente comentou sobre o nosso instrutor do Senac estar no mercado. sim. Porque aí ele vai trazer um leque de possibilidades de network que a gente pode construir aí ao longo do curso. Né? Alguns choques de realidade também, tá bom? São necessários para a gente construir esse aprendizado, né? Como a gente comentou com a Vivian, é bom porque vocês já trazem onde você errou para que o aluno não erre, né? Então esse choque de realidade Ou erre de contribui. outra forma, né? Porque um erro é sempre um aprendizado, né? Com certeza. Bom, eu não queria dar a notícia, Não acredito. Toda vez sou eu, Isabela. Dá aí a notícia. Infelizmente, nosso episódio está chegando ao fim, mas a gente agradece muito a Sara de Paula, porque a gente sabe que ela tinha muito mais coisa para falar. A gente ficou triste porque o tempo é pouco, mas vocês ficam de olho nas nossas redes sociais, nos nossos episódios, comentem se tiver mais dúvidas para a Sara, pode mandar também aqui, né, Laine? Isso, e visitem o nosso site para ter maior entendimento sobre a oferta do técnico em produção de moda. É um curso completo, como já falei para vocês. E ao longo desse programa do Bastidores da Moda, ao longo dos episódios, vocês vão ver
tudo o que vai acontecer dentro do curso, né? A gente iniciou com a Vivian falando um pouco da pesquisa, da teoria do consumo, veio a Sara com a parte prática e com todas as possibilidades da produção de moda. Então, aguardem os próximos episódios, fiquem aqui com a gente, acompanhem a gente e a gente se vê no próximo episódio do Bastidores da Moda.